Olá, alterados! Eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura, e hoje eu vou mostrar para vocês o meu quarto em detalhes. Detalhes que vocês não viram no tour do meu apartamento, então eu tenho certeza que vocês vão usar de muita referência, que vocês vão pegar muitas dicas. E aliás, sejam bem-vindos ao meu canal! São tantos detalhes que eu tenho para mostrar para vocês aqui no meu quarto, que na verdade é uma suíte, porque eu integrei aqui essa área da cama com o meu banheiro e integrei deixando tudo aberto. Quem assistiu o meu vídeo conseguiu perceber que eu só fiz uma divisão de vidro aqui. Quem fez essa divisão foi a Europa Vision. A principal premissa minha mesmo era que eu conseguisse tomar banho assistindo televisão, que eu quisesse, conseguisse olhar para o quarto, até mesmo a vista aqui, que é super bonita, depois eu vou mostrar para vocês, e também para dar essa integração e amplitude no espaço, visto que os apartamentos de hoje em dia, os quartos são pequenos, né? Então a sensação de amplitude aqui é muito maior. Então ficou tudo em vidro, eu vou mostrar para vocês. Europa Vision arrasou no meu fechamento. Eu queria que, inclusive, as 3 folhas tivessem o mesmo desenho, tá vendo? O mesmo perfilado, quando tivesse fechado. Só que essa daqui é a folha que ficou fixa, que é a folha do box, e essas duas aqui são as folhas que são de correr. Olhem que interessante o puxador. Eu sempre falo para vocês que eu não gosto daquele puxador muito... aquele de bolinha pequenininho, eu não acho que fica imponente. Então aqui no caso, coloquei um puxador U no preto, na mesma cor de todos os perfis em alumínio. E olha só como desliza a porta, ficou incrível. E aí vocês me perguntam, Renan, mas por exemplo, como que você dá privacidade para esse banheiro se você quiser? Existem 2 formas. A primeira forma, que era a forma que eu queria no projeto inicial, era fazer aquele vidro polarizado. Não sei se vocês conhecem, aquele vidro que você aperta e ele fica opaco e você não enxerga nada. Só que não coube no meu orçamento. Então a gente tem que pensar numa segunda solução, numa segunda opção, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então o que eu fiz? Todo o meu apartamento ele é automatizado, né? Quem fez a automação foi a Maison, nossa super parceira. A gente automatizou tudo, né? Desde ar-condicionado, TVs, som, cortinas, iluminação. E aqui não foi diferente. Eu tenho uma cortina que me dá a privacidade que eu preciso aqui para esse espaço, se eu precisar, na verdade, porque eu não uso, tá? É muito difícil eu descer essa cortina. Então eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Então assim, imaginando que tá tudo fechado, né? Essa porta tá fechada, eu consigo acionar essa cortina pelo interruptor do lado de dentro e consigo acionar ela também aqui pelo lado de fora por esse interruptor também, tá? Além disso, consigo controlar tudo pelo celular. Então, entrei no banheiro, vou ter a privacidade que eu quero. Obviamente, se tiver alguém aqui que quiser fazer isso aqui e olhar, vai olhar, não tem como. Mas tem a privacidade que eu preciso, né? No dia a dia, na verdade que eu preciso não. Se eu precisar dessa privacidade, eu tenho como baixar e subir, né? Como eu falei para você, sendo um pouco redundante, eu não preciso descer isso no meu dia a dia. Então eu vou subir para mostrar para vocês o restante, né, do banheiro. Antes de eu entrar para o banheiro, tá subindo... um ponto interessante. Percebam que eu fiz um cortineiro e esse cortineiro ele serve para esconder o rolo. Por quê? Eu não queria que esse rolo ficasse abaixo do nível do forro, porque esteticamente não fica bonito, né? Então eu preferi que ele ficasse escondidinho, mesmo assim você não enxerga no dia a dia, e aí o rolo vai para cima mesmo, tá bem profundo, eu acho que tá com em média 15, 20 centímetros de profundidade esse cortineiro por 15 de abertura. Para dar uma dica para vocês, o cortineiro, quando ele for ter só a cortina rolo,
você pode deixar em média aí 12 centímetros se a cortina for uma do lado da outra. O que significa isso? Se ela for o rolo um do lado do outro, você vai ter uma frestinha de mais ou menos uns 4 centímetros, tá? Quando você for fazer o transpasse da cortina, que é aquela cortina, o rolo, né? Um rolo, outro rolo transpassado, outro rolo transpassado. Isso significa que você precisa deixar aí mais ou menos uns 15 centímetros de cortineiro, tá? Para fazer o transpasse. Quando você quer colocar um cortineiro para 2 cortinas, uma cortina rolo, que é o que normalmente o condomínio pede, e também uma cortina em tecido, você precisa deixar de 20 a 25 centímetros. Então é muito importante você consultar o seu fornecedor para que ele te explique exatamente quanto você precisa deixar, tá? No caso de ter 2 cortinas. Já aconteceu da gente fazer isso. Às vezes a gente faz nem só o rolo atrás, dá para fazer aquela cortininha também de madeirinha, sabe aquelas que a gente usa nos nossos projetos? Às vezes a gente faz a cortina de madeirinha e na frente a gente põe um voalzinho. Então a gente precisa aí de 20 a 25 centímetros, tá? Uma dica bem legal que eu dou para vocês. Voltando aqui para essa área do banheiro, eu coloquei esse espelho para complementar essa parede, tá? É um espelho que inclusive dá para olhar de corpo inteiro. Então assim, coloquei a roupa, né? Quero me olhar de corpo inteiro. Dá para usar esse espelho aqui, que ficou incrível. Coloquei um rodapézinho ali embaixo, até, na verdade, esse rodapé aqui de baixo, ele foi reinstalado essa semana, tá até sem pintura. A gente vai repintar ele, porque eu tinha colocado um rodapé de MDF tradicional, e o que aconteceu? Prestem atenção. No dia a dia, minha diarista lavando o banheiro, acaba vindo um pouquinho de água para fora, né? Aqui para fora dessa região, mesmo tendo esse trilho mais alto. O que aconteceu foi que essa água molhou o MDF e esse MDF estufou, porque era um MDF tradicional. Agora eu pedi para colocar um MDF Ultra, que é um MDF que é resistente à água, né? Então, se acontecer de vir essa água para fora, não vai estufar o MDF. MDF Ultra é aquele que é um verdinho, não sei se vocês já viram, tá? Ele é muito mais resistente. Aqui, não sei se dá pra ver, se tá dando pra ver, mas eu tenho um batedor da porta também. Por quê? Como eu tenho um espelho aqui, gente, ó, eu não posso não ter este batedor, correto? Porque senão essa porta vai bater no espelho, tem uma chave aqui atrás e muito provavelmente vai quebrar esse espelho, né? Vai estourar esse espelho. Por isso, esse batedor de piso, que é nada mais, nada menos do que um limitador dessa porta para ela não quebrar esse espelho. Aqui, olhem só que interessante como são os interruptores do meu apartamento. Tudo isso faz parte da automação. Ó, é até um imã, super fácil de tirar para limpar também, tá? Vou te mostrar essa face e aqui também atrás é um imãzinho e é tudo de toque, tá? Encostou, você acende o circuito que você quer, mas você também consegue acender toda a parte de iluminação do apartamento e aqui da suíte pelo celular, tá? Então eu normalmente, como tem muitos circuitos, às vezes eu me confundo para acender o circuito, então eu acho mais prático pegar o celular, o tablet e ir no circuito que eu quero, porque está definido como perfil de LED do quarto, painel do quarto, então eu consigo, né, escolher por aqui, fica muito mais prático. Então, entrando... Gente, eu falo muito, tá? Eu falo muito, vocês se preparem, porque, olha, minha garganta tá até seca de tanto falar, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, porque são muitos detalhes importantes que vocês acabam levando aí pro dia a dia de vocês. Então, vou entrar aqui na área do banheiro, depois eu volto pro quarto para mostrar mais detalhes para vocês, tá? Então aqui eu começo com um detalhe decorativo, que olha que lindo essa peça que eu comprei no Mercado Livre. Preço incrível. E olha só, aqui eu tenho porta-escova de dente, aqui eu tenho a saboneteira, né, sabonete líquido, e aqui eu tenho um porta-cotonete, tá? Então, fica bem bonito, bem clean na bancada, e aí o uso também, né, no dia a dia fica bem facilitado. Eu tenho esse revestimento que eu usei em todo o banheiro, que eu já falei para vocês, que eu usei o mesmo revestimento nas paredes, no piso, aqui na região do box também todo o mesmo revestimento. E
os rejuntes, a gente sempre segue o que o fornecedor pede, tá? Então tem fornecedor que pede 1,5 milímetros, tem fornecedor que pede um pouquinho mais, então a gente vai seguindo o que o fornecedor pede, 2 milímetros, e o espaçador que você compra também na hora de instalar, ou seu empreiteiro, precisa seguir essa especificação. Aqui eu tenho um armário. Gente, eu sou o louco do produto de uso do dia a dia. Então aqui eu tenho um armário que eu consigo guardar todos os meus produtos, né, de uso do dia a dia. Eu vou mostrar para vocês no detalhe, para vocês entenderem do que eu tô falando. E aqui na frente eu tenho uma serralheria. Eu queria que tivesse esse aspecto da serralheria do preto mesmo, para combinar com o restante do banheiro. Então eu fiz essa serralheria, esse perfilzinho bem bonito, né? Aqui a gente está usando um MDF cinza. E aqui na frente toda uma face de espelhos. Tem clientes, e para você que quer fazer um armário maior, por exemplo, maior do que o meu armário com espelho, provavelmente você vai precisar ter 2 portas e não uma como eu tenho, tá? Porque mais de uma porta... Aqui provavelmente eu tenho uns 8, não lembro de cabeça, mas devo ter uns 70 centímetros de espelho. Talvez seja o máximo para uma porta de giro. Então, se você quiser crescer isso, você vai ter que ter um corte no meio do espelho para conseguir abrir, tá? Aqui eu tenho 2 arandelas Fitch, porque eu gosto de tomar banho com uma luz mais indireta, uma luz mais fraquinha, mais gostosa. Então eu tenho 2 luminárias Fitch. Essas luminárias Fitch eu comprei na Yamamura. E olha que incrível, ela vaza a luz por trás, então tem essa luz indireta gostosa mesmo. Deixei o pontinho aqui na obra e o instalador veio e colocou a luminária depois, tá? Mais detalhes que eu vou mostrar para vocês. Aqui, as minhas torneiras e os meus metais são da Deca, tá? Nesse caso aqui, eu usei a cor Black Noir, que é aquela cor que tem o brilho, que é o black com brilho, tá? É a cor mais acessível da Deca, depois do cromado, né? Se tratando de preto, ela é bem acessível, porque a fosca, que é a mate, é muito mais caro. Mas no caso aqui eu não me incomodei de ter a Black Noir. Essa torneira é uma torneira de bancada, né? Eu explico isso no vídeo para vocês, mas eu vou falar de novo para vocês entenderem que aqui é uma torneira de bancada com bica alta. Eu falei torneira de bancada, mas torneira de bancada com bica alta, tá? Por que é bica alta? Porque a minha cuba é uma cuba de apoio. Ela está apoiada aqui nessa bancada. Se fosse uma cuba esculpida ou uma cuba embutida, essa torneira seria uma torneira de bica baixa, que é aquela torneirinha, né, mais baixa mesmo. No caso aqui teve que ser a de bica alta e ela é uma torneira monocomando. O que significa isso, Renan? Eu tenho água quente e água fria no meu banheiro. Então, aqui em cima tem até a bolinha que mostra que para um lado eu ligo a água quente, demora um pouquinho para chegar, então muitas vezes no dia a dia nem uso por causa do desperdício mesmo de água, né? Mas até que num dia bem frio talvez eu use, não passei por dias muito frios aqui ainda. E do outro lado eu consigo acionar a água fria, tá? Então é monocomando. Se fosse um misturador, isso significa que eu teria separado o de abrir a água fria e o de abrir a água quente. A água quente tá do lado direito e a água fria tá do lado esquerdo, tá bom? Então é isso. Essa cuba é a cuba de concreto da Concré, que é uma cuba maravilhosa. É uma cuba artesanal. Você tem uma infinidade de cores para escolher da cuba. E olha só que incrível. O ralho tá molhado porque eu abri, obviamente, agora, né? Mas essa tampinha esconde aquela válvula que eu particularmente acho feia, né? Então essa válvula aqui, que inclusive é uma válvulazinha da Deca também, eu fico com ela debaixo da tampinha. Se sujar alguma coisa, né, você está fazendo barba no dia a dia tem um pouquinho de sujeira aqui, é só tirar a tampinha, higienizar e colocar a tampinha de volta, tá? Aqui eu tenho quartzo, que eu usei na minha bancada, é o quartzo Silver Grey. Eu deixei, olha que interessante esse detalhe, de uma área mais profunda na minha bancada. É
um detalhe que eu quis mesmo de interiores, que eu quis que acontecesse aqui nesse espaço. E eu tenho 2 centímetros de borda de fora a fora aqui na minha bancada, tá? Aqui na frente a gente tem uma saia de 5 centímetros, justamente porque eu fiz essa profundidade aqui, eu não consigo deixar a espessura só da pedra, que tem 2 centímetros. Então fiz uma saiazinha e ficou super bonito. O topo da minha bancada aqui, da minha cuba, está com 90 centímetros. Isso é muito importante vocês definirem. Não sei se no dia a dia de vocês preferem ter a cuba embutida ou a cuba sobreposta, né? Ou por um gosto pessoal mesmo. Mas no caso de você colocar a cuba sobreposta, essa bancada tem que estar mais baixa. Então eu coloco aqui o topo de 90 centímetros, que é confortável para mim. Mas se você é mais baixinho, talvez 85 seria ideal esse topo. Ou se você é muito alto, às vezes até mais do que 90, 95 centímetros aqui, né? Para você conseguir manusear, que não ter que abaixar muito para usar no dia a dia. A gente tem luz indireta aqui em volta desse... Tô voltando aqui porque eu não tinha falado, eu lembrei agora, então tô voltando para mostrar para vocês. A gente tem luz indireta aqui em volta desse armário, e uma dica que eu dou para vocês muito legal é que a fita, ela tem que ser colada atrás, né? Como se, aqui não é o caso, mas é como se ela tivesse sido colada atrás do espelho. Aqui ela tá colada atrás da marcenaria. Por quê? A luz ela vai bater na parede e vai se dissipar, não vai fazer sombra na parede. Então essa é uma dica bem interessante. Às vezes, quando não tem armário, que você coloca o espelho quase direto na parede, deixa mais ou menos uns 3 centímetros, que é o caso do meu lavabo, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, a gente coloca colado no espelho mesmo, para a luz bater, né, e se dissipar e dar um efeito super bonito de luz indireta. Então, aqui na minha bancada, o que eu não falei? Ah, eu não quis toalheiro de parede, tá? Por que eu não quis? Eu achei que esteticamente colocar um toalheiro aqui não ia ficar bonito, né? Eu preferi deixar aqui no fundo para colocar quadros, inclusive não quis colocar porta-toalha de banho também, tá? Preferi deixar com quadros, até porque essa região aqui do meu banheiro não pega vapor, porque eu tenho um box de piso ao teto, né? Então eu fecho para tomar banho, não sai vapor. Então, coloquei... Você poderia ter quadros também se o box não fosse de piso ao teto, tá? Então, preferi colocar quadros imponentes aqui. E eu coloquei um toalheiro de bancada, tá? Um toalheiro super bonito, clean, preto fosco. Coloco aqui, ele funciona bem pra mim. No meu caso, ele é ótimo, excelente, né? Pego a toalhinha de rosto, coloco aqui. Eu gosto da toalhinha mais grossa um pouco. Essa é da Trousseau, mas você pode usar uma toalhinha de rosto um pouquinho mais fininha ou menorzinha e colocar ali também. E pra mim, atende super bem, tá? Aqui, vou até tirar esse coisinha de perfume. Esqueci o nome, de soltar cheirinho na casa. Odorizador? Não sei, enfim, não vou me arriscar. Mas aqui, olha só, eu tenho tomadas, não sei se está conseguindo pegar aqui, mas eu tenho tomadas. Muito importante ter tomadas em bancada de banheiro, gente. Principalmente ter tomadas com entradas de 20 amperes. Mas o que é isso, Renan? São entradas com as bolinhas maiores, em resumo, tá? Porque tem muita coisa que você precisa colocar na tomada de 20 amperes. Porque, exemplo, secador de cabelo. Eu uso muito o secador de cabelo aqui. Ele só se conecta na de 20 amperes. Então eu tenho uma de 20 e uma de 10, tá? Essa de 10 eu sempre deixo ligado o meu cheirinho aqui. E a de 20, normalmente no dia a dia, eu vou usar o secador de cabelo, certo? Aqui embaixo, vou sentar aqui para mostrar para vocês. Aqui embaixo, eu quis que o meu armário fosse todo sem puxador, para ele ficar clean mesmo, tá? Não queria que tivesse aqueles puxadores aparentes. Há quem odeie, fecha o toque, mas eu consigo me adaptar. Então eu gosto dessa estética do clean. Então eu tenho várias gavetas de clique, né? Que é só você empurrar, que tem também a corrediça com amortecimento, que ela fecha. Só essa daqui, que é um basculante, que é onde eu tenho o sifão, aqui de baixo, que eu guardo algumas coisas. Aqui, mais uma gaveta. E olha só que interessante, essa gaveta aqui do canto, vou até puxar um pouquinho pra cá meu lixinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Lixinho
Olha que lindo, que gracinha. Também é do Mercado Livre, no mesmo lugar que eu comprei aqueles suportes ali, eu comprei esse lixinho, muito bonitinho, funcional para o meu dia a dia, então tá ótimo, esteticamente era o que eu queria. E aqui, pessoal, olha só, por mais que tenha o friso na porta, porque eu queria seguir essa linha do friso, tá vendo? Olha que interessante, é um gavetão de roupas sujas. Então depois eu vou mostrar no detalhes para vocês, que é um gavetão de roupas sujas que no dia a dia eu coloco aqui e depois coloco para lavar. Então também de fecho toque, tá? Fechou. E aí eu deixo aqui o meu lixinho no cantinho. E ficou um armário super clean. Debaixo do armário eu tenho uma base de alvenaria vou até descer um pouquinho mais aqui para vocês. Aqui eu tenho uma base de alvenaria de 20 centímetros de altura. Ah, Renan, mas eu posso não fazer a base, deixar o armário suspenso? Pode. Só que eu prefiro fazer essa base porque na hora de lavar o banheiro, de higienizar, você não tem que entrar lá embaixo para poder lavar, para poder esfregar, passar o pano para secar. Então eu acho prático. Então para os meus clientes eu sempre sugiro, alguns acatam a sugestão, outros preferem que não. Na maioria das vezes eu faço. Então é importante, uma dica que eu dou para vocês, eu sempre faço esse porcelanato aqui a 8 centímetros atrás da bancada, tá? Então assim, tem uma bancada, o porcelanato está a 8 centímetros para trás. Isso significa que a base de alvenaria está a 10. Por quê? Você faz a base de alvenaria e depois põe mais 2 de porcelanato, né? Porcelanato e massa. Então, acabado, fica a 8 centímetros para trás disso. No osso, como a gente fala, fica a 10 centímetros para trás, certo? Por quê? Olha só que interessante. Vou usar a bancada, meu pé vai entrar aqui dentro, ó. Tá? Se não tivesse esse recuo, o pé ia ficar aqui e não ia ficar confortável. Então a gente tem que deixar esse recuo, certo? Isso aí. Então aqui eu tenho o vaso sanitário. Espera, deixa eu arrumar aqui. O vaso sanitário, eu quis fazer ele no cinza, tá? Eu usei essa bacia que é da Celite, porque era a bacia que entregava em menos tempo e ela é muito bonita. Mas tem bacias da Deca, tem bacias da Docol e de outras marcas. A tampa dela, inclusive, também é toda na mesma cor, tá? Tampa e aqui ela é inteira na mesma cor. Acho super bonita. Olha o fechamento suave, que interessante. Tá, eu gosto desse... Olha o fechamento suave, que interessante, e empurra, né? Não, olha só. Ele é um fechamento suave, você solta, né? E aí você tem esse conforto de não fazer o barulho e de até, às vezes, quebrar a tampa. Aqui tem a duchinha higiênica. Percebam, eu usei ela na mesma cor aqui no Black Noir. Eu não gosto, particularmente, de colocar a torneira de uma cor, aí coloca aqui a duchinha de outra, entendeu? Ficar misturando cromado com preto. Eu gosto de deixar todos os acessórios na mesma cor, né? E aí, para poder combinar. Aqui eu coloquei um ganchinho, né, da Deca também, que é da linha Polo da Deca, para pendurar a toalha, tá? Então quer pendurar 2 toalhas? Coloca uma aqui e outra fica aqui. Olha só que interessante que o pessoal da Europa Vision fez aqui no meu box. Eu não queria ter, mais uma vez falando, o porta-toalhas aqui nessa parede do fundo, porque não queria esteticamente ter uma toalha na parede do fundo. Então pedi para eles colocarem aqui. Olha só que legal. Então, super funcional, né? Quando eu estou usando o banheiro, eu abro a porta e já consigo pegar aqui, acessar super fácil a toalha, mais fácil até se a toalha fosse aqui no fundo, tá? Do que se ela fosse aqui. Então, consigo pegar numa boa. Vou colocar ela aqui de novo. E aqui, pessoal, ficou desconfortável, né? Eu colocar, por exemplo, uma papeleira aqui nesse espaço, tá? Não ficou legal colocar uma papeleira aqui, até porque eu não ia conseguir abrir o meu lugar de colocar roupas sujas, tá? Então não dava para colocar papeleira, o porta-papel higiênico nesse espaço. O que que eu fiz? Olha só. Também papeleira de piso.
Olha só que interessante, tá? Tem essa com um papel só e tem uma outra que você pode colocar 2 papéis, tá? E é funcional, ela tem um peso aqui e eu não preciso ter aquela estética de colocar o porta-papel higiênico numa parede e às vezes ficar até desconfortável, tá? Nesse caso aqui funcionou muito pra mim. Vou mostrar um último detalhe aqui dessa parte do banheiro fora do box. Vou até tirar aqui o paninho do piso, que é, olha só, o ralo oculto. Ele é do mesmo revestimento, tá vendo, ó? Mesmo revestimento do piso, e ele fica aqui bem escondidinho. Vou mostrar pra vocês no detalhe. Esteticamente, gente, faz muita diferença ter esse tipo de ralo. Eu não gosto daqueles ralos que são aqueles ralos que aparecem muito no projeto. Então, todas as vezes que eu posso, eu coloco o ralo oculto, certo? Vamos entrar pro box agora, tô falando demais. Já tá na hora de mostrar os detalhes pra vocês desse banheiro, né? Só mais um pouquinho, que eu tô no gás de mostrar tudo pra vocês. Olha só que box lindo de piso ao teto, tá? Mais uma vez falando pra vocês, olha o puxador em U. Olha que interessante. Eu vou pegar o celular para mostrar para vocês uma coisa. Como o meu banheiro é todo aberto, não tinha como eu não ter essa cortina aqui, tá? Essa cortina, ela é uma blackout que eu desço ela sempre que vou dormir, porque não consigo dormir com luz. É uma cortina que é de plástico, então não teria problema eu ligar o chuveiro aqui, por exemplo, e usar com ela baixada, tá? Ela pode molhar. Mas eu vou mostrar pra vocês que ela é uma cortina, deixa eu achar aqui qual que é, subir, tá? Vou baixar ela rápido por causa da luz do vídeo, mas ó, consigo subir e descer numa boa, tranquilamente, tá? Inclusive, eu dei trabalho demais pro pessoal dessa obra, porque eu queria que o cortineiro, foi uma das exigências minhas, que o cortineiro fosse revestido no mesmo material. Eu não queria que ele fosse em gesso, então eles tiveram que fazer na marmoraria, né? Pegar essa peça, esculpir esse cortineiro na marmoraria e trazer. E olha que espetáculo que ele ficou, inclusive ficou bem escondidinho o rolo, do jeito que eu queria, né? Por dentro do cortineiro, então esteticamente era o que eu queria, tá? Passou exatamente o que eu queria. Então, pessoal, aqui eu tenho um nicho iluminado. Olha só que interessante, comprei no Mercado Livre também. Que são esses recipientes que já vêm com os nomes, tá vendo? E eu acho que dá um acabamento tão bonitinho no nicho do box, que você não precisa colocar o shampoo mesmo. Então eu coloco sabonete, né? Aí aqui eu tenho o condicionador e aqui eu tenho o shampoo. E eu vou abastecendo, vai acabando e eu vou abastecendo. Aqui eu coloquei esse monocomando nessa posição. Originalmente ele não era aí, e era misturador, ele ficava aqui. Só que como eu quis um chuveiro de teto, o que eu acho prático? Eu tô aqui fora, eu vou ligar o chuveiro, vou até simular para vocês. Eu consigo aqui, com a minha mão, ir temperando a água. Quando a água estiver na temperatura que eu quiser, eu entro e vou tomar meu banho, certo? Então é muito prático ter esse tipo de monocomando, ou até mesmo o misturador, se quisesse, aqui na entrada do banheiro, para você não ter que se molhar na hora de temperar a água, tá? E para finalizar com chave de ouro esse banheiro, eu vou entrar aqui, esse pedacinho não molhou. Eu fiz a diamantação do piso. O que é isso, Renan? Na área externa do box, quando vai lavar essa área externa, tem que puxar a água com rodo e jogar em direção ao ralo. Normalmente eu não faço caída, e isso é um acordo que eu faço com os meus clientes. A não ser que eles peçam essa caída. Aí eu faço, mas normalmente eu não faço, tá? Mas na região do box não tem como não ter, né, gente? Então a gente faz a caída da peça inteira em direção ao ralo. Isso muda muito da posição onde o ralo vai estar, tá? A caída inteira em direção ao ralo e a peça inteira, né? E um outro pedaço diamantado, cortado, jogando tudo em direção ao ralo para que essa água não fique empoçada. Igual tá aqui, a água já desceu inteira, porque aqui a gente tem, né, todas as caídas. Uma dica legal é, na hora que o seu empreiteiro, que o seu pedreiro fizer o seu banheiro, né, as caídas do seu ralo, pega uma bolinha de gude,
sabe aquela bolinha de vidro, e coloca para ver se ela tá indo em direção ao ralo, para saber se a caída tá correta. Tá bom? Uma dica bacana para vocês. E aqui, eu falei que eu ia terminar com chave de ouro, mas eu vou falar só mais um detalhezinho. Aqui tem uma fita de LED que eu coloquei. O que eu faço? Eu faço um rebaixo, e eu vou mostrar para vocês no detalhe do vídeo também. Eu faço um rebaixo, um profundo lá atrás, né? Com mais ou menos 2 centímetros de espessura por 1,5 de profundidade, para eu esconder essa fita de LED, tá? Essa fita de LED que eu uso na área que tem vapor é aquela fita de LED que tem um silicone, é a fita de LED IP65, tá? Gravem isso, IP65 com silicone. 2700K é a temperatura da fita que eu uso, 2700 kelvins. Você pode usar também 3000K se você quiser, tá? Que ainda é uma luz quentinha, uma luz gostosa. Aqui no meu box eu gosto de tomar banho com a luz, só com a luz do nicho, por incrível que pareça, uma luz mais gostosa, né? Uma luz mais indireta. Mas eu também tenho 3 spots no alto, né? Que também é funcional, dá para usar, dá para colocar. Eu vou continuar falando, por mais que eu tenha falado que era a última coisa, eu vou fechar com chave de ouro. Mas vou continuar falando que eu vou lembrando das coisas, eu quero falar bastante informação para vocês, né? Então eu tenho esses 3 spots branquinhos, que são spots mini dicróicas, tá? Aqui no banheiro eu usei mini dicróica. E eu coloquei um chuveiro Aqua Plus da Deca, preto também no Black Quinoa, para combinar com os demais metais e acessórios. Esse chuveiro é espetacular e tem um preço muito bom. Se você for comprar o cromado, o preço é melhor ainda, tá? O preto é um pouquinho mais caro, mas ele ainda assim, o Black Quinoa dele tem um preço muito acessível e é uma delícia, um banho super gostoso. Aqui então, dentro do box, eu coloquei 3 spotzinhos, 3 mini dicróicas. Eu pintei o teto, aqui em casa eu não tenho teto branco, eu não quis. Eu tentei achar a cor mais próxima do revestimento e pintei esse teto. Aqui fora do box eu tenho perfil de LED, eu não tenho, né, embutidinhos, eu tenho um perfilzinho de LED, porque essa luz ela se dissipa e ela não faz sombra no meu rosto na hora que eu vou olhar no espelho. Se eu tivesse dicróicas aqui, ia fazer sombra no meu rosto e não ia ficar legal, né, quando eu fosse olhar aqui para fazer uma barba, alguma coisa nesse sentido. E agora sim, a última coisa que eu vou falar do banheiro, caixinha de som. Eu tenho uma caixinha de som aqui independente para o banheiro, para quando eu quiser tomar banho, e eu uso muito ouvindo música, eu consigo colocar aqui. A gente fala que é um canal separado, né? A gente tem caixinha de som no quarto e a gente tem caixinha de som também lá na sala, mas aqui é um canal separado. Eu consigo colocar uma música separada aqui nesse espaço, uma música diferente da música que tá lá fora. Bom, agora eu tô aqui na parte da cama, o quarto mesmo, né? Porque eu mostrei pra vocês o banheiro. Aliás, gente, como eu falei, né? Nossa, eu falei demais desse banheiro. Que bom, porque daí vocês conseguem pegar muita referência pro uso de vocês aí. Aqui no quarto eu vou mostrar pra vocês, vou começar mostrando a mesinha de cabeceira, que é uma mesinha da Sierra maravilhosa. O que dita a altura dessa mesinha? A altura da sua cama, tá? Normalmente as camas têm aí em média 65 centímetros de altura, 70, e eu gosto de deixar de 5 a 10 centímetros abaixo da cama, tá?
eu nunca deixo nivelada com a cama, mas isso é um gosto pessoal, né? E também depende muito da mesinha que você vai escolher para o seu quarto, porque pode variar aí de fabricante para fabricante as alturas, tá? No caso aqui, se vocês repararem, a minha cama tá numa altura e a mesinha de cabeceira tá em outra. Aqui eu quis uma mesinha de cabeceira bem clean, por isso que ela é bem alta do chão, tá vendo? Ela tem uma distância para começar as gavetas e esse pé é super bonito e passou a leveza que eu queria aqui pro meu quarto. Essa mesinha, ela tem um tom em toda a parte de estrutura dela, que é um madeirado pintado, metalizado. E aqui na parte das gavetas, a gente tem esse couro azul. E olha que interessante, aqui também é de fechamento suave, até apertei demais. Aqui é o fechamento suave, ela não tem nenhum tipo de puxador na frente, né, que deixa a gaveta ainda mais clean, e ela ainda tem essa costura branquinha que dá um charme super bonito, né, para esse contexto geral da mesinha de cabeceira como um todo. Aqui em cima, olha só, saindo um pouquinho da mesinha de cabeceira, eu coloquei essa arandela com uma luz indireta. Coloquei dos dois lados, inclusive, da cama, tá? Essa arandela, eu gosto da luzinha indireta, mas a gente tem muitos clientes que gostam da luz mais direta para uma luz de leitura. Exemplo, alguma luminária, alguma arandela que tem um braço que se mexa, que você consiga deitar aqui na cama com o livro e você consiga direcionar essa luz pro livro, tá? Então fica a critério de vocês. O importante é ter essa luzinha, seja uma arandela, pode ser também um pendente que venha do alto, ou pode ser um abajur, tá? No caso de ser um abajur, eu sugiro para vocês colocar a tomada desse abajur atrás da mesinha de cabeceira, bem escondidinha, porque não fica legal esteticamente você colocar um abajur aqui e ligar aqui nessa tomada, né? Porque vai ficar parecendo fio e esteticamente, mais uma vez falando, né? esteticamente, mas mais uma vez falando que a estética do quarto não vai ficar legal, tá? Então coloca a tomada lá atrás, né? Para você deixar realmente escondidinho. Aqui no caso, eu tenho duas tomadas, tá? Porque dá para ligar o carregador do celular, dá para carregar o iPad, dá para, enfim, colocar o que você quiser. Inclusive dos dois lados, tá? Tem tomadas dos dois lados. E aqui eu tenho 4 interruptores. Eu vou até acionar eles aqui para eles ficarem azuizinhos. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Mas eu tenho 4 interruptores que são os paralelos e intermediários aqui do quarto. Mas o que é isso, Renan? Paralelos intermediários. Você consegue no paralelo, tá? Paralelo, acender e apagar um circuito em 2 lugares diferentes, tá? No intermediário, você consegue acender e apagar em 3 ou mais lugares. Então é como se essa luminária, no caso de intermediário, eu conseguisse apagar aqui, ali e em outro lugar. No paralelo, aqui e mais em outro lugar. No caso, essa arandela aqui é um circuito simples, então ela só acende e apaga desse lado, tá? E aquela de lá também. Então é super funcional você ter paralelos intermediários. No caso aqui eu tenho automação da iluminação no apartamento. Então eu consigo acender e apagar quantos circuitos eu quiser no mesmo momento pelo celular, pelo aplicativo, tá? Então, mais uma vez falando, importante para mesinha de cabeceira, use interruptores paralelos intermediários, né, para você deitar e não ter que levantar e apagar a luz do quarto lá na entrada do quarto, as tomadas e a iluminação direta ou indireta para você usar no dia a dia, certo? Aí aqui a gente tem esse painel maravilhoso, né, de madeira, de MDF cinza.
Eu vou colocar aqui embaixo o nome do MDF, porque eu não lembro ele de cabeça agora. São muitos MDFs para guardar, gente. Mas eu vou deixar escrito aqui o nome desse MDF cinza para vocês pegarem como referência, tá? É um MDF maravilhoso. Aqui a gente fez o ripado até um determinado momento, tá? Ele tá abaixo 50 centímetros do forro. Eu tenho aqui 2,50 de pé direito, né? Do piso ao teto, eu tenho 2,50. Isso significa que eu tirei 50 desse espaço aqui aberto, tá? E deixei esse painel com 2 metros. E a gente colocou essa luz indireta em cima do painel. Reparem que no meu quarto eu não tenho luz direta. Tá, tem um perfilzinho, mas assim, é muito difícil acender ele e no geral as luzes são indiretas, que são luzes mais gostosas, não incomodam o olho, tá? Nesse caso do quarto eu prefiro. Então coloquei essa luzinha indireta aqui. O que eu fiz? Olha só, essa dica é dica de ouro para vocês. Quando você joga uma luz indireta numa parede e essa parede não está bem acabada, o que acontece normalmente com as construtoras é que as paredes são onduladas e não são boas. Valoriza muito essa imperfeição, tá? Então, se eu tivesse colocado... Aliás, eu fiz isso, tá? Eu coloquei essa luz indireta no início da obra jogando na parede direto e mostrou muita imperfeição da parede. O que eu pedi para a equipe de marcenaria fazer? Um painel de madeira crua ali atrás, que ele ficou bem lisinho. E aí eu pintei esse painel de madeira na mesma cor da parede, que é o nevoeiro da Suvinil, tá? A cor nevoeiro da Suvinil. E aí a parede, na verdade é um painel, fica lisinho e você não vê nenhuma imperfeição, tá? A luz aqui, a gente tem um rasgo, né, um sulco ali para esse LED ficar dentro, tá? E essa luz se dissipar. Esse painel ripado aqui, a gente usou ripas de 1,5 centímetro de frente por 1,5 centímetro de profundidade. E a gente tem um espaçamento entre as ripas de 2 centímetros. Então dá esse efeito bem bonito no painel. Eu vou mostrar para vocês agora a minha cabeceira. Eu vou até tirar aqui os travesseiros. Que olha que interessante. Essa cabeceira, ela é sustentada por essas alças aqui, tá? Essas alças em couro preto, que foi feita pela Neide, da Stocco Design. E olha só que interessante que eu consigo retirar a cabeceira, tá? Porque a gente tem um zíper aqui atrás, olha que praticidade. A gente tem um zíper aqui atrás. Essa cabeceira aqui pode ser feita num couro sintético, pode ser feita num couro legítimo mesmo, pode ser feita num tecido, como vocês acharem melhor. No caso de você, né, quero higienizar o couro, quero tirar para higienizar o couro. É muito simples. Tem esse zíper, abre o zíper, tirou todo o enchimento aqui da cabeceira, fez a higienização, voltou com o enchimento, vem aqui, coloca de novo a cabeceira no lugar, tá? Olha que praticidade, muito legal, né? E aí, é aquilo que eu falei, você pode escolher o tecido que combina mais com a sua decoração aí na sua casa, né? Não precisa necessariamente ser couro, tá? Pode ser qualquer outra coisa. E a haste, a mesma coisa. Eu tenho essa haste também no marrom, porque se eu quiser, por exemplo, colocar ela no marrom, o couro com marrom também dá para eu fazer isso. Então eu peguei 2 tipos de hastes, tá? Mas no dia a dia eu deixo essa mesmo preta e fica super bonito. O que vocês acharam? Né? Dá um destaque aqui da alça e com o marrom do couro. Esse couro, olha só esse contraste do couro com o cinza da cabeceira. Fica um espetáculo. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da cama. Essa cama é uma cama queen. E essa cama, ela é uma cama baú. Por quê? Eu moro num apartamento de 60 metros, 59 metros quadrados para ser mais preciso, tá? Eu arredondo para 60, mas são 59 metros quadrados. Que eu não tenho muito espaço e eu não tenho depósito no prédio. Então eu preciso dessa cama baú, tá? Desse box baú. Olha que lindo que ficou. Essa cama é da Bed & Room, tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho aqui todo o box dela em tecido. É um linho cinza,
muito maravilhoso. Tá combinando bastante aqui. Obviamente você pode colocar a cor que você quiser, né, nessa cama, nessa base da cama. O tom que você quiser de tecido, tá? Aqui eu preferi o cinza porque, né, ele combina com o espaço como um todo. E eu destaquei aqui com essa cor marsala, que eu amo, quem me acompanha sabe, que eu amo verde, amo marsala, amo azul. E eu tenho marsala lá no meu lavabo, então conversa bastante, né, o lavabo aqui com essa área, com esse detalhe aqui do meu quarto. Agora eu vou levantar esse box para mostrar para vocês o que tem ali dentro, tá? Porque tem bastante coisa que não cabe em lugar nenhum e eu coloco aqui. É um pouco pesado, mas tem uma alça aqui muito prática de levantar. E aí a gente levanta, não sei se dá para vocês verem daí, que aqui eu tenho tudo bem ensacado. Olha, tem um Bob Esponja que eu trouxe da Disney, uma viagem que eu fiz. E aí, olha só, ele tá todo embalado a vácuo, foi organizando com Raquel, que organizou toda a minha casa, inclusive essa área aqui, tá? Então tá tudo embalado a vácuo, malas de viagem, travesseiros, coisas que eu não uso, coisas de Natal, coisas, né, do dia a dia, que não são do dia a dia, aliás, patins, né? Um monte de coisa guardada aqui que vira praticamente um depósito, né, gente? Então, pra mim, é muito funcional ter esse espaço aqui, tá? Eu acho que não daria, eu não teria onde guardar essas coisas, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora. Aliás, meu celular não tá aqui, vou ter que pegar ele lá fora, mas eu vou mostrar pra vocês. Que aqui tem uma TV que eu vou ligar também na parte da automação, que eu aciono, tá? Pode ser no controle também, mas eu aciono lá na automação. Eu não quis... Isso eu expliquei no vídeo do meu tour também. Eu não quis aquela TV flap no alto, tá? Eu não quis descendo ferro. Eu preferi deixar ela bem clean aqui dentro mesmo, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, assim que eu pegar o celular lá pra ligar pra vocês. Aqui eu tenho, né, todas as camisetas organizadas. E olha só que interessante, pessoal. Eu tenho aqui esse gaveteiro, só que duas gavetas aqui, elas são falsas. Por quê? Porque eu tenho um nicho lá na sala, que é onde eu guardo os aparelhos. Então o pessoal da marcenaria propôs fazer essas duas gavetas aqui para ficar uma estética bacana. Só que no começo foi bem difícil, porque toda vez eu abria essas gavetas. Então aqui eu tenho camisetas, tem mais roupa do lado de lá. Ali algumas coisas de cama, né? Aqui algumas bermudas, algumas coisas. Aqui um calceiro. Uma dica legal que eu dou para vocês é que o cabide da calça, olha eu, com as aulas da Organizando com Raquel, aulas da Raquel. O cabide da calça é esse aqui. Olha que interessante. Eu não sabia disso, confesso pra vocês. Eu usava aquele cabide tradicional, né, que é esse daqui, para colocar calça também, né? Hoje em dia não uso mais, depois da Raquel. E olha só que interessante. As calças, elas ficam muito mais organizadas. Agora vai ser interessante eu guardar de novo, né? Mas ó, consegui. Elas ficam muito mais organizadas nesse cabide. Aqui nesse, ó, tem um sensor de presença aqui. Assim que eu abro o armário e ele entende que eu tô mexendo aqui, ele aciona. Demorou um pouquinho, mas quando eu cheguei perto do sensor, ele acionou, tá vendo? Então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Ah, deixa eu mostrar um outro detalhe pra vocês aqui antes. Olha só, aqui tô com algumas meias lavando, mas olha que interessante também, essas divisórias de acrílico, isso faz muita diferença para vocês terem nas gavetas de vocês, tá? Aqui também foi organizando com Raquel que preparou para mim, aqui eu tenho umas meias, aqui a parte, né, das cuecas também super organizado, então vale muito a pena ter essa organização para uso do dia a dia mesmo, né? Para você facilitar o dia do uso do dia a dia. Aqui eu tenho outra porta, óbvio, outra porta. E aí a gente tem mais coisas aqui, tá vendo? Então aqui tem roupas de academia, tem tênis aqui embaixo, minhas sapateiras estão todas aqui. Então aqui em cima roupas, né, toalhas. Eu usei aqui o mesmo MDF cinza que eu coloquei no painel de madeira,
né, no ripado, e o mesmo que tá na minha bancada também, embaixo da minha bancada do banheiro, tá? Que é o mesmo MDF que eu falei que eu escrevi embaixo. Aqui as portas são em vidro reflecta, tá? Esse reflecta é o prata, porque tem o bronze também, que é aquele mais amarronzado, então no caso aqui ele é o prata. E dá pra você colocar em color também, dá pra você colocar o bronze também. Agora, uma dica que eu sempre falo, que me acompanha também sabe, é que o vidro reflecta, ele acaba mostrando um pouquinho do que tá lá dentro. Né? Aqui a gente fechou as cortinas por causa da iluminação mesmo da gravação, mas quando você abre as cortinas e tem a luz natural do dia a dia, você consegue enxergar um pouquinho mais dentro. Principalmente quando o LED tá aceso. Quando o LED está aceso, você consegue enxergar tudo. Então tem que ser organizado, porque senão vai mostrar a bagunça inteira. Aqui eu tenho também... Pera aí, só um minutinho que eu vou buscar meu celular. Mais fácil, porque eu mostro para vocês. Vou mostrar para vocês agora a cortina aqui da suíte. Eu consigo abrir essa cortina, que ela é uma cortina também automatizada, foi a LR Decor que fez pra mim, um tecido cinza maravilhoso. Reparem que eu sempre coloco um tomzinho acima da parede para dar esse destaque, tá? E aí eu tenho também o blackout automatizado de fora, tá? Eu vou fechar, senão vai estourar a luz aí pra vocês, tá? Então, é muito prático para o dia a dia você conseguir controlar pelo celular, né? Isso tá integrado na automação, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a TV que eu falei que eu ia mostrar. Vamos lá, vou pegar aqui a TV, vou ligar para vocês. Como tem muitas luzes acesas no quarto, vai dar um pouquinho de reflexo na TV, tá? Mas no dia a dia eu não tenho esse reflexo. Inclusive, ó, tá até no YouTube já. Vou colocar aqui, por exemplo, Netflix, tá? Já tem inclusive o botãozinho da Netflix aqui, tá? Então vou entrar ali em Renan e aí eu consigo mexer pelo celular, não preciso do controle, pelo celular eu comando toda a TV. A gente vai tentar fazer um detalhe para vocês de como a TV está instalada no vidro. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. Como ela está instalada no vidro, porque é muito sutil e é uma TV muito fininha mesmo. Tá? E como eu falei para vocês, quando tá tudo desligado, não tem reflexo, então dá para assistir tranquilamente. E essa TV, ela é conectada com as caixinhas de som aqui do meu quarto. Eu tenho 2 caixinhas de som e aí o som para assistir um filme é incrível, porque elas ficam, né, bem em cima da cabeça, posicionadas estrategicamente pela Maison, pela automação, para ter realmente um som bem bacana quando vai assistir um filme ou alguma coisa aqui na TV, tá? Vou desligar ela. E aí você viu que é muito prático, fica escondidinha, ninguém fala que tem uma TV ali. Tanto que quando eu mostrei o vídeo do meu tour aqui do quarto, as pessoas ficaram surpresas. Nossa, que legal, a TV tá ali, não dá pra ver. E realmente você não enxerga no dia a dia, tá? Então eu tava falando que aqui a gente tem essa cortina. Aqui é uma cortina de tecido. E olha só, eu fiz o cortineiro e eu coloquei luz no cortineiro para dar essa entonação mesmo na cortina. Olha só como ilumina ela, como a luz fica difusa e ela fica bem bacana. Aqui eu usei um cortineiro de 15 centímetros, tá? É o suficiente para você conseguir fazer as pregas da cortina e fica bem bonito. Desse lado é o perfil de LED que eu falei para vocês, tá? Aqui o teto é o MDF Carvalho Poró. Eu fiz o teto em MDF, mas dá para você fazer o teto em vinílico, né? A gente usa muito no nosso escritório o teto vinílico. Dá para fazer em madeira maciça, dá para fazer em MDF, como você achar melhor. Aqui eu fiz o MDF Carvalho Poró. Eu queria um MDF mais clarinho aqui pro meu apartamento. Até gosto de tons escuros, mas queria dar um pouquinho mais de leveza aqui pro espaço. Então usei esse MDF e fiz, olha só que lindo esse perfil de LED, né? Aqui eu tô usando também uma fita de LED 2700K. Eu coloquei o perfil no branco, mas se você usar uma madeira mais escura, por exemplo, se você usar um louro freijó ou se você usar um cumaru, aí eu já sugeriria que você usasse o perfil no preto, tá? Mas uma dica que eu dou para vocês, quando o perfil ele é inteiro preto,
tanto a abinha dele quanto por dentro do perfil, a luz ela perde um pouco da força, tá? Então o que é interessante? Você talvez comprar o perfil branco e na obra pintar as abinhas de preto dele só por fora. Ou ver se você consegue um fornecedor que você já acha dessa forma, porque o branco, a luz ela dissipa mais, né? Então eu acho que fica muito mais bonito, certo? Aqui, voltando mais para esse espaço, como eu falei para vocês, a gente tem a arandela desse lado também acontecendo, tá? E acho que é isso, acho que eu falei tudo, só não falei ainda do ar-condicionado, que é um ar-condicionado da Sulfrio, a Sulfrio que fez todo aqui o meu apartamento. E eu coloquei aqui um cassete de uma via, tá? Ele precisa de um entreforro menor. O que é o entreforro? É o espaço entre aqui, né, esse MDF até a laje. Esse cassete, ele é da LG, ele precisa de 15 centímetros de entreforro. É um dos que precisa de menos entreforro, tá? Então ele é fininho, dá para você colocar no seu apartamento, na sua casa e fica bem bonito. Quando você tem um espaço maior, dá para você, maior assim, a área do espaço maior e o entreforro maior também, dá para você usar um cassete até de 4 vias, que são aqueles maiores que insuflam ar para 4 lados, certo? Esse aqui é um cassete que ficou bem clean. Inicialmente eu tinha fechado um high wall, né, que é um splitzinho, que ia ficar ali em cima. Só que ali em cima eu tenho uma viga passando. Então eu ia ter que fazer um enchimento, uma caixinha atrás, porque você não pode chegar com a tubulação pela viga, né, por trás, obviamente, porque você não pode mexer na estrutura, furar a estrutura de concreto. Então eu achei melhor investir um pouquinho mais, pagar um pouquinho mais e colocar esse cassete que ficou bem incrível. Aqui eu tenho as duas caixinhas, como eu falei para vocês, e também dá para você colocar a caixinha preta, tá? Você consegue colocar a caixinha preta se você tiver uma madeira mais escura. Isso vem já do fornecedor e o mesmo pro cassete. Hoje em dia os fornecedores, os vendedores das máquinas de ar-condicionado, muitas vezes já oferecem para vocês a cor que você quiser, né? O preto, o branco, o cinza, né? Às vezes até uma cor mais aproximada da parede eles já entregam pintado, então é muita praticidade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer com mais detalhes a minha suíte. Eu vou fazer isso com outros pontos aqui do meu apartamento e também com outros apartamentos de outros clientes para mostrar em detalhes mesmo o que vocês querem ver aí, tá? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha bastante esse vídeo, comenta aqui embaixo, ativa o sininho e o principal, se inscreva no nosso canal. Semana que vem tem mais. Até o próximo!